Jacobina pede socorro. Segundo dados apresentados pela academia e pelos coletivos socioambientais locais e regionais, os mananciais da bacia do Itapicuru, e especialmente os de Jacobina, estão atualmente ameaçados por diversos vetores de degradação, entre os quais pode-se citar mineração e o garimpo, que consome água, desmatam áreas de recarga e polui as águas. A agropecuária, que provoca desmatamento e utiliza a água dos rios para irrigação ou molhação. A urbanização, que avança sobre áreas de nascentes e de matas ciliares, quando não sobre os próprios leitos fluviais, e que provoca a impermeabilização das áreas de recarga. O turismo e lazer, que progressivamente avança sobre as áreas de recarga de aquíferos e sobre as áreas de proteção permanente. Muito deve ser feito, mas entre as medidas emergenciais está a formação de pessoas educadas ambientalmente. Precisamos aprender com os rios. A população precisa aprender que suas proteções são fundamentais para a saúde e vida da cidade e dela própria. Boa noite, esta é mais uma edição do Planeta em Alerta. O jornal de hoje informa que, enquanto o planeta afunda literalmente, hoje vamos falar da crise da água. Não é só falta da água, é excesso de porcaria. Nossa enviada especial Yasmin está nas margens do tristemente famoso Rio Catinguoso. Com você, Yasmin. Obrigada, Paula. É isso mesmo, estamos aqui reportando a situação do Rio Catingueiro e trouxemos uma moradora para falar sobre a situação que está incomodando. Então, a situação desse rio tá péssimo. A gente tenta conviver com essa situação, mas tá impossível. O odor, as coisas que jogam nesse rio, jogam dejetos, animais mortos. Animais mortos? Sim, animais mortos, jogam tudo nesse rio, a gente lava a roupa, fica um cheiro podre, a gente não consegue fazer nada, acaba com a vista da nossa rua. É isso mesmo, a situação do rio tá complicada e a gente não sabe como resolver isso, porque já entramos em contato com várias outras pessoas para tentar resolver o problema e não conseguimos. Isso é um cúmulo! Eu tô falando aqui. A gente tá gravando. O quê? Eu quero que eles vejam mesmo, isso é um cúmulo, esse rio é sujo. Nem minhas plantas aguentam com a água desse rio. É sujo, fedorento. A situação tá complicada, as moradoras estão tudo revoltadas aqui. Mas é claro, quando esquenta aqui, o cheiro sobe, não tem quem aguente dentro de casa. E eles prometem, não vem consertar, não vem limpar esse rio. Aí tem um monte de porcaria aí dentro. Se duvidar, tem até cadastro. Moça, vocês já tomaram medidas contra o que está acontecendo aí com o rio? Já. A gente já fez o ofício, já levou na prefeitura e eles falam que vem aqui resolver e eles nunca vêm. É complicado, tá vendo, Paula? Essa situação tá muito difícil de resolver. Volta pro estúdio. Realmente, esse assunto sobre a poluição da água está muito sério. Então, mudando de assunto, gente, Yasmin voltou, agora é com ela. É isso mesmo, Paula. Voltamos aqui com a prefeita da cidade para falar sobre o assunto do rio que está poluído. Bom, vocês estão exaltadas. Esse rio aqui é limpo, limpíssimo. Tem manutenção todo santo semana. Que manutenção? Não existe manutenção. Que manutenção? Jogaram o corpo de um cachorro morto aí semana passada. Mentira! Isso Aquilo você... Calma. Eu tenho vídeo lá em casa. Você quer o vídeo? Calma, Tá ali nos grupos de fofoca da Resolver o problema do rio. Você tá com essa conversa desde quando você assumiu a prefeitura e até hoje não mudou nada. Mas tá limpo o rio. Limpo, olha esse negócio aqui. Entra aí pra gente ver se tá limpo. Não Todos tá os rios limpo. já Tá podre. Todos os rios A já gente, calma. Antigamente a gente não usava tem essa problema água. no rio. Então não tem nenhum problema no rio. Mas tem problema no rio. Isso mesmo, As eu falei moradoras isso disseram, mesmo. senhorita prefeita, as moradoras disseram que tem problema no rio, que jogaram corpos de animais aí e defecagem também de crianças. A senhora tem o que falar sobre isso? Eu fico até rindo, porque isso daqui é inacreditável. A acusação de vocês contra mim
É vocês que jogam, é vocês que fazem tudo. Ah, não é problema meu se o esgoto tá vazando, se tá um cheiro, um mau cheiro. A gente... É isso mesmo, é isso mesmo. Minha filha, eu e a minha comadre aqui, a gente usava essa água para lavar roupa, para molhar planta, para limpar a casa. E hoje em dia nem para lavar a calçada essa água serve. Porque se a gente jogar na calçada, nem desinfetante tira o fedor que essa água tem. E você ainda tá dizendo que tá certa? Eu fui fazer um café com essa água, só borra, é envenenado. Pronto, Só a chega, gente que lida com essa água. É isso, Paula. A gente volta pro estúdio depois da fala da senhorita prefeita que o rio não tem nenhum problema e que ele está em absoluta sinceridade. Moças, calma, senhoritas, não precisam brigar. Eles estão em absoluta limpeza. É isso, Paula. Voltamos aqui para a situação do Rio Catingueiro. A prefeita já foi embora para sua casa, levaram ela. Parece que está tudo resolvido. As moradoras... O que foi isso? O que está acontecendo? Parece que a situação não contornou. Eu acho que jogaram alguma coisa no rio. A moradora... Eita, vem pra cá, moça. Vocês estão vendo isso, gente? Como é que vai resolver a situação desse lago? Até no momento da gravação, jogam lixo aí. Não é só a questão do cheiro, é a história desse lago. Quando eu era pequena, eu brincava aí. Eu ficava aí com meus colegas. Eu lavava roupa. Gente, estão jogando lixo. Vocês estão vendo? Eu lavava roupa, eu brincava, eu andava por aí, Deus, eu vem pra cá, viajava. moça, Esse tá lago jogando coisa era a história da gente, a história da nossa cidade. Tudo de bom que acontecia era dentro desse lago, era ao redor desse lago. E agora as pessoas estão tratando como se não fosse nada, esquecendo a história desse lago. O lago é muito importante para nós. Muito tá vendo? importante. Meu Deus, o que foi isso aqui? Muito importante para nós. Esse lago, sem ele, nada do que a gente Eu acho conseguir que a agora situação não tá teria. realmente feia e tem que ser resolvida com urgência. Essa porque prefeitura tem que eles estão sair jogando- dessa prefeitura. Calma, não pode fazer. Não é isso, moça. Não Essa pode. Calma, tenha energúmena. calma. Moradores, bora se conter aqui. A situação realmente está complicada. Acabaram de jogar E tem que- lixo ali, e ó. tem- Calma, moça. A gente tá gravando. Peraí, que a gente vai resolver a Isso é um situação. horror. Isso é um Calma, horror. moça, a gente vai resolver a situação. A gente tem que entrar em contato com os órgãos que cuidam disso. A prefeita falou. A prefeita falou. Calma! A prefeita falou que estava tudo resolvido e que eles faziam manutenção de áreas, que eles cuidavam do rio e que não jogam lixo de maneira alguma. Isso é mentira. Eles não fazem essas coisas que os moradores estão falando de acordo com a prefeita. Só que os moradores dizem o contrário. Então, ó, a gente vai tentar resolver, a gente vai falar com a prefeita e vamos tentar contornar a situação do rio aqui. Não adianta, essa prefeita, ela não sabe, ela não vive aqui, ela não vê como é que tá a situação desse rio. Estraga a história da nossa cidade, deixa nossa cidade com uma fama, porque isso era o ponto de encontro da gente. A gente brincava, tomava banho, fazia tudo aí. E essa prefeita, os meninos tomavam banho aí, nossos filhos tomavam banho aí. Nesse rio a gente tomava banho, a gente bebia, comia tudo. Bebia comida. Todos os rios de Jacobina era limpo, tudo era limpo. Aí depois dessa prefeita, depois de tudo dessa nova geração, os rios estão assim, poluídos, podres. Quando eu era pequena não era assim. É isso, moça. Muito obrigada. Gente, eu acho que a população que deve cuidar do rio. Por quê? Se as pessoas continuarem jogando coisas nos rios, poluindo, acaba que essa situação acontece. Então não é culpa somente dos prefeitos, de ninguém, de nenhum órgão. A culpa também é dos moradores, que eles têm que preservar os rios da cidade, evitar ficar jogando lixo em excesso. E é isso. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente volta para o estúdio com você, Paula. Inacreditável. Se continuar assim, vamos ter que tratar esgoto como patrimônio natural? Se você em casa não joga lixo na própria sala, por que joga nos rios? Bastante sujeira, né? Bastante sujeira, né? Ei, meu Deus do céu, vamos cuidar dos rios, vamos cuidar dos rios, vamos cuidar dos rios. Olha que situação, olha a situação que se encontra aqui nesse lugar, né?
Vamos, pessoal, não joga sujeira aí em qualquer lugar, porque aí vem para o rio, aí entope as bocas de lobo, né? E isso aí dificulta um pouco, ajuda no transtorno que se causa na cidade na época de cheias, né? Então, rio é vida, vamos cuidar. Alô, pessoal aí da prefeitura de Jacobina, vamos dar uma olhadinha aqui. Uma das maiores ingratidões de Jacobina, no norte da Bahia, principalmente dos seus governantes, em toda a história da civilização do município, é a falta de atenção com aquele que um dia foi imponente e responsável pela geração de energia elétrica, por fornecer água para o consumo humano e alimento para inúmeras famílias através dos seus pescados. Foi fonte de renda com a garimpagem ilegal, lavanderia comunitária e até mesmo lazer para a população. Foi relegado, agoniza esperando a tragédia mais do que anunciada, a sua morte. Trata-se do lendário e histórico Rio do Ouro, o rio que outrora era sinônimo de vida e de alegria, cantando em versos e prosas, e o cartão postal mais charmoso e literalmente doce da cidade. Mas o que atualmente perdeu espaço para os esgotos sanitários, de residências construídas em suas margens e até mesmo para uma garagem e oficina pública construídas praticamente dentro do seu leito. O curso de água natural, que nasce também abandonado no Parque da Macaqueira, é confundido com um canal de esgoto a céu aberto, sem nenhuma atenção e conservação. O importante Rio do Ouro é vítima de um verdadeiro desastre ambiental. Um crime que vem acontecendo há anos, sem nenhuma atuação das autoridades componentes. Quiçá da mobilização da população, que assiste calada e de camarote à sua destruição. Serviço de campinagem e coletas de lixo que acontecem esporadicamente não resolvem o problema. É preciso um esforço coletivo para a despoluição. O mais jacobinense de todos os rios e principal afluente do rio Itapicuru-Mirim merece respeito e cuidado. É inadmissível chega a ser vergonhoso o tratamento dispensado por todas as gestões públicas que tiveram no município com uma das suas maiores preciosidades. Há anos, inúmeros esgotos são despejados no leito do rio, em meio a um cenário de poluição e degradação cada vez mais preocupante do rio, mais querido da população jacobinense. Torna-se mais do que necessário evidenciar o alerta e o pedido de engajamento da população para o cuidado com um dos principais patrimônios do município. É incompreensível que o bem natural, com o legado histórico que possui o Rio do Ouro, não seja respeitado e preservado. Se faz urgente a retirada da Secretaria Municipal de Transportes da margem do rio e da entrada do parque onde o mesmo nasce. Não seria mais conveniente a secretária do Meio Ambiente funcionar no local?